A fé que conta mesmo para a salvação, não a fé que conquista cura, milagres, a fé dos 9 leprosos, não. A fé daquele um leproso que foi curado da lepra, mas também teve fé para seguir Jesus. A fé que conta para a salvação, para a vida eterna, é a fé que permanece até o fim. Porque a fé que você tem para um ano e depois não tem mais, não adianta. Você tem fé domingo de manhã, mas de segunda a sábado você não vive essa fé. Não conta. Essa fé é religiosidade. Você não tem uma fé verdadeira, porque a fé verdadeira, ela está mais perto da gente do que a roupa está do nosso corpo. A fé verdadeira, ela está dentro da gente, ela permeia tudo que nós somos. Nós somos feitos dela. Essa é a fé que permanece até o fim. Jesus falou sobre isso lá em Mateus 10 e 22. Ele disse assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então a fé que leva à salvação é a fé que persevera até o fim. A fé que completa a carreira. Sabe, o Monte Sião, Deus fala lá no Salmo 132, que porque o Senhor escolheu a Sião e desejou-a para a sua habitação. Deus escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso, para sempre aqui habitarei. Para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Veja, o que aconteceu ali? O que aquele monte tem de tão especial, que de todos os montes da terra, Deus o desejou para si? Abraão colocou o seu filho amado, aquele filho que ele esperou quantos anos para ter? Quantos anos? 100 anos. Abraão com Sara esperaram para ter esse filho amado. E Deus, quando fez prova com Abraão e disse: toma o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e oferece-o para mim no Moriá. Ali naquele monte, um homem provou para Deus, para si mesmo, para a esposa, para o filho e para toda a humanidade que é possível colocar a Deus acima do que você mais ama nessa vida. Deus estava ali fazendo uma profecia para o futuro, porque ali naquele monte também, ali na região ali de Sião, no Monte Calvário, o próprio Deus faria por nós o que ele não permitiu Abraão fazer. Ele tomaria o seu filho, colocaria na cruz e o sacrificaria por todos nós. Então, o Monte Sião, ele representa a atitude humana de colocar a Deus acima de todas as coisas. Que Deus ilumine você nessa segunda-feira, que o Espírito de Deus seja, Ele é, se você buscar, Ele vai ser. Tudo o que você precisa, exatamente tudo. Ele é a força para quem se vê fraco, né? Nós falamos muito sobre isso ontem. Digo fraco, eu sou forte. Que conselho, né? Mas é divino isso, né? Até a ciência comprova que o que você fala, o que você confessa, traz uma reação no corpo, né? Eu sou forte, então você, diga aí, eu sou forte, né? Diga, Deus é comigo, eu vou buscar a Deus, eu vou reagir, e aí o seu corpo vai obedecer esse comando, tá? Que o Espírito de Deus seja realmente, repito, tudo aquilo que você precisa nesta segunda-feira. Você acompanhou comigo aí um trecho de uma mensagem do Bispo Renato, né? Que
Que coisa extraordinária, a maneira que Deus escolheu Sião. E de força em força, cada um de nós comparecerá a Sião, que representa a salvação. E você precisa ser esse Sião também, né? Onde Deus repousa para todo sempre. É uma escolha, a pessoa precisa realmente decidir. Mostra aí, por favor, a nossa central de atendimento. Nesta segunda-feira, Pastor Edson, né? Pastor Edson, que veio lá da cidade de Garanhuns, né? Está aí, pernambucano, o nosso amigo Pastor Edson, jovem Pastor Edson, né? Você pode agora, com mais uma equipe de pastores aí, você pode ligar, você pode agora contar conosco, você que está longe da salvação, você que está buscando, você que já esboçou um desejo, já há uma sede em você, você que está, como eu disse, indiferente à salvação, que você desperte para Deus, para você ser essa pessoa forte, uma pessoa que está resolvida com Deus, é uma pessoa forte, e as demais coisas, com certeza, nós venceremos, né? As pessoas que cuidam da vida espiritual certamente prevalecerão contra qualquer circunstância. Então, conta com a gente, afastados, distantes, indiferentes, você que está vivendo uma situação que você nem entende na sua vida, este programa em muito vai ajudar você. Pode voltar para mim aqui. Eu gostaria de abrir esse programa já mostrando para você o valor do Espírito Santo. Eu estou com uma história aqui, eu já assisti essa história e ela é muito forte, é a história da Neriane. A Neriane que mesmo na igreja, ela dissimulava, ela fingia para os conhecidos uma comunhão. E no fundo ela sabia que Deus não tinha lugar na vida dela. Adivinha só, como nós falamos ontem com o povo, né? Trocou de Deus, a guerra bate na porta, né? Deuses novos, a guerra bate na porta, porque você não pode sofrer, permitir essa inversão de prioridades. Acompanhe esse testemunho. Sabe aquela pessoa feliz, contente, que tem paz, alegria, que tudo dá certo na vida? Essa não era eu. No ano de 2014, a gente vivia a Copa do Mundo. E nesse período eu lembro que estava todo mundo naquela festa, naquela euforia de Copa, de jogos. E de contrapartida, na igreja, iniciamos o jejum de Daniel. E para não decepcionar as pessoas que convivem comigo, que participam, que fazem o jejum de Daniel, eu era uma pessoa em casa, mas quando estava no trabalho, na rua, com os amigos, eu era uma outra pessoa. Então eu vivia das informações, eu queria saber o que estava acontecendo, mas quando chegava em casa era não quero saber de nada, não quero saber de informações. Então eu sempre colocava qualquer coisa acima de Deus, acima da vontade de Deus. Então era o trabalho, quando não era o trabalho era a faculdade, quando não era a faculdade eram os amigos, mas sempre tinha alguma coisa que me atraía os olhos mais do que estar na presença de Deus. Então muitas das vezes eu realmente abria mão de estar na igreja, de estar buscando a Deus para poder ir trabalhar. Eu vi pessoas da minha família, eu vi as pessoas evoluindo espiritualmente, mas eu não via essa transformação em mim. Eu não conseguia chegar e pedir ajuda. Por quê? Porque era mais forte do que eu. Tipo, você já tem anos de igreja, você vai pedir ajuda, o que as pessoas vão pensar? O que vão falar de uma pessoa que está há anos e já escutou e já sabe como que funciona?
Então eu tinha esse receio. Eu achava que só se Deus quisesse me ajudar, mas eu não chegava até Ele. E não chegava a mais ninguém. Então isso ia criando aquele bloqueio. Eu sentia uma angústia, uma tristeza que era impossível de ser preenchida. Eu acho que a maioria das pessoas vão lembrar quando o Brasil teve a derrota de 7-1. A gente olhava o jornal, era só isso que falava, era realmente uma vergonha, uma humilhação, e as pessoas sentiram isso. Eu posso dizer que a dor que eu sentia na minha alma não tem tamanho para mensurar como era maior do que essa vergonha, do que essa dor que os brasileiros estavam sentindo quando o Brasil perdeu de 7-1. Eu sabia que o meu esposo ele estava buscando por mim, porque ele sabia as minhas dificuldades e as lutas que eu estava enfrentando internamente. E quando começou a surgir os pensamentos de suicídio, isso foi o que me pegou mais. Então aquilo mexeu comigo de uma tal forma, só que eu ainda não sabia como me chegar a Deus. Mas eu precisava fazer alguma coisa. Então veio um novo jejum de Daniel. E eu vi ali como a oportunidade para mudar tudo. Eu falei para Deus, eu falei assim, esse jejum ele vai ser o primeiro da minha vida. Então eu comecei oração constante, buscava de madrugada. Não era fácil porque os pensamentos eram constantes. Minha luta sempre foi na minha cabeça. E eu precisava lutar contra aqueles pensamentos. Então eu precisava, nesse jejum, trazer todas as armas de Deus para poder me ajudar, me alimentar e me fortalecer. Então, para me fortalecer espiritualmente, eu comecei a fazer a leitura da Bíblia constante, fiz a leitura das literaturas da igreja também, a trilogia do bispo eu li, Como Vencer as Guerras pela Fé eu li, porque eu sabia que existe uma guerra. Tudo isso para ir fortalecendo. Fiz o jejum todos os dias certinho. Eu sabia que eu estava indo no caminho, mas tinha alguma coisa que estava faltando. Então, quando acabou o jejum, eu percebi que eu não tinha recebido o Espírito Santo. Falei, ué, o que eu fiz? E aí eu peguei e falei para Deus, Senhor, tem alguma coisa faltando e eu não estou enxergando, o Senhor precisa me mostrar. E foi quando Ele falou para mim, nítido e claro, que existia mágoas dentro de mim, dentro do meu coração. Então eu precisava pegar aquela mágoa e tirar. Então eu fui até o altar, já sabia o que era. E eu fui decidida a entregar para Deus tudo o que estava dentro de mim. E coloquei para Deus, falei, Senhor, tá aqui. Essa mágoa eu não quero dentro de mim, porque eu quero o Senhor. Tudo que eu carreguei, eu não quero, porque eu quero o Senhor. Então, da minha vida inteira de igreja, todos esses ensinamentos, conhecimento, eu não quero. Então, assim, eu abro mão de tudo, mas eu preciso do Teu Espírito. E se o Senhor não me der o Teu Espírito, eu vou voltar. E eu não sei o que vai acontecer. Aquela oração, aquela conversa com Deus, parecia que a reunião tinha se esticado assim por horas, porque eu consegui falar tudo, absolutamente tudo que eu queria. Eu coloquei para Deus ali e falei, Senhor, eu preciso, porque se eu não tiver o Teu Espírito, não vai adiantar nada. E eu lembro quando o pastor falou pra gente ficar de pé, quando eu me levantei, tinha saído um caminhão de dentro de mim e existia uma força sobrenatural. Eu nunca
poderia imaginar aquela força dentro de mim. E eu levantei e falei, meu Deus, por que eu não busquei o teu Espírito antes? Porque eu perdi tanto tempo da minha vida buscando coisas tão supérfluas, tão... Sabe, nada poderia se comparar com o que ele tinha me dado naquele momento. Eu transbordei. E foi assim, uma alegria. Falei pra minha mãe, cheguei em casa, recebi o Espírito Santo, queria falar pra todo mundo, sair dali outra pessoa. Hoje eu tô bem, feliz, realizada. Sou completa, independente de qualquer coisa. Meu casamento, que estava quase acabando, foi restaurado. Não ouço vozes mais, não tenho mais pensamentos de suicídio. Eu passei anos na igreja sem decidir, fazendo as minhas vontades, mas no momento que eu decidi que eu precisava mudar, que eu precisava me voltar para Deus, aí tudo mudou. A única coisa que eu não posso perder na minha vida é a minha comunhão com Deus, é o Espírito Santo dentro de mim. Como eu falei para as pessoas ontem, né? E falei já aqui, em algum programa eu falei, né? Você não deve ser essa criatura que fica como ela estava, né? Ela estava dando voltas dentro da igreja, perdendo tempo, né? Fingindo que cria, que acreditava e fingindo que recebia. Tudo fingimento, mas o resultado não dá para fingir, né? É como no colégio, né? Como é que você está no colégio, meu filho? Tô bem, mãe. Você tá fazendo tudo direitinho? Você tá cumprindo as lições? Tô, mãe. Tô. Mas você não tá aprontando, não? Não, mãe. Não, eu tô. Você tá fazendo bagunça, meu filho? Não, mãe. Tô não. Mas a nota vai mostrar. O resultado não dá para esconder. E aí você viu, imagine, né, frequentando a igreja e pensando em suicídio. Por quê? Porque não adianta, né? É ficar dando volta dentro da igreja. O que você precisa fazer é decidir se entregar. Olha que coisa, são as águas do Espírito Santo. A pessoa, quando recebe o Espírito Santo, como ela disse, eu fui tomada de um poder, eu fui tomada de uma força. E ela falou assim, eu fui transformada. É o que nós queremos nessa semana do Vale da Decisão. Marcamos com o povo. Eu fiz até uma oração, falei assim, ó, quem aqui vai decidir valorizar o Espírito Santo? E essa semana você vai fazer tudo diferente. Você vai buscar mais, você vai acordar cedo. Fizemos uma oração para as pessoas que nem estavam fazendo o jejum de Daniel como ela, mas agora iam fazer e combinamos que nessa quarta-feira todos viriam determinados a agradar a Deus. Olha, eu creio num grande avivamento espiritual nessa quarta-feira em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos lá, o pastor Edson, o que você me traz aí nessa segunda-feira? Bispo, já vamos registrar as primeiras participações, várias pessoas entrando em contato com a nossa central, tanto através de ligações, mensagens no nosso WhatsApp oficial e também comentário nas redes sociais. E você que nos acompanha agora, precisa de ajuda, está desesperado, não tem ninguém para te ajudar, ligue agora para cá, DDD 81 2101 4555, encaminhe uma mensagem de áudio ou de texto para o nosso WhatsApp oficial, que é o DDD 11 3573 3500, ou você pode acessar as nossas redes sociais oficiais e deixar um comentário, um pedido de ajuda e nós vamos sim ajudar você. Universal PE Oficial no Instagram e Universal Pernambuco no YouTube e também no Facebook.
A Ludmila, aqui da cidade de Recife, ela diz: peço oração, pois estou com síndrome do pânico, muita perturbação. Já passei por consultas com psiquiatra, não adiantou e os medicamentos não têm surtido efeito algum. A Lindinalva, ela diz o seguinte: estou sentindo dores constantes no meu braço e não consigo mexer. Por favor, peço oração e ajuda, porque não aguento mais continuar dessa maneira. A Carla de Olinda, ela diz: estou com depressão há 4 anos, um desânimo, pois sofro com um casamento de 22 anos de traição e não sei como mudar essa situação. Também através, bispo, das redes sociais, o comentário da Evani Marques, ela diz: eu creio que eu serei ajudada, porque preciso de libertação e que os meus caminhos e as portas se abram, pois estou sofrendo muito, passando por diversas necessidades. Meu Deus, eu queria... são muitas ligações, muitas histórias, mas duas aí que eu queria falar, né? Primeiro, essa senhora com dor no braço, né? Dor forte no braço aí. E você que esteve ontem, né? Você, em todas as reuniões, você viu, né? Nós estamos vivendo aí a última palavra é a de Deus e a pessoa que crê na hora é curada. Acompanhe aí. Como é que é seu nome? Luciane. Eu cheguei aqui depois de 3 tentativas de suicídio, tinha depressão, tinha mioma, tinha dores constantes de cabeça. Comecei a sofrer desmaio sem diagnóstico. Minha vida era psicólogo, psiquiatra e médicos, a vida arruinada financeiramente, né? Não conseguia conquistar. Briga de família. Na época eu dormia num colchão emprestado, porque eu vim do interior, porque lá não dava certo, não deu certo com a minha família, né? A gente não tinha nem lugar para morar. Minha mãe mudava de casa porque achava que o problema estava na casa. Depois que a gente veio morar aqui, aconteceu isso, enfim. E eu vim para cá porque eu entendia que ia mudar, mas não mudou. A vida com Deus estava como? Destruída, né? Assim, eu não buscava Deus, o Senhor falou, eu olhava a Bíblia, lia, mas não entendia, era tudo muito difícil. Eu passava na igreja, na frente, não sabia nem que era uma igreja. Nem enxergava a igreja? Não, nem buscava Deus, não enxergava a igreja. Tinha até Bíblia que ficava aberta em casa, mas assim, quando eu começava a ler, muito difícil, eu não entendia nada. E olha que sou formada, né? Mas era a única coisa que eu não entendia, a palavra de Deus. Administração, pós-graduação financeira, em direito. É inteligente para muitas coisas, mas não era inteligente, o diabo cegava o entendimento. E como foi que a senhora mudou a história da senhora? Eu vim aqui através de um convite, né? No início eu não acreditava nos testemunhos, achava que era tudo, né? Os pastores eram tudo ladrão, enfim. Mas quando eu comecei a obedecer a palavra, né? Fui para o altar e tudo começou a mudar. Você aceitou o convite e veio? Sim, mas desconfiada. Né? A primeira resposta foi que eu começava a dormir aqui, em casa eu não dormia. Então, eu vinha todos os dias, tinha época que eu vinha de manhã, tarde e noite, porque eu me sentia bem aqui, em casa não. Eu fui liberta, né, da depressão, dos vícios, que eu bebia muito, né, das festas, porque eu buscava nas pessoas, nos lugares, nas coisas, para ter paz, e não tinha. Né? E foi quando tudo começou a mudar, a dar certo, Deus começou a abrir portas no trabalho, a abençoar no mesmo lugar. E tudo começou a ter direção de Deus e dar certo, financeiramente e tudo. Só que aí chegou um momento que eu pensei que eu sabia fazer as coisas. E aí virei as costas para o altar. Ah, você achou que era tudo. Exatamente, né? Nessa época eu era dizimista, fazia tudo, mas assim, teve uma hora que eu disse, não, eu já sei fazer. E aí já não precisava ir para o altar, não precisava obedecer 100%. Entrei numa sociedade e quando virei as costas para o altar, era muito bem financeiramente, comecei a entrar numa sociedade sem perguntar a Deus, investi em 5 empresas, e aí foi quando começou a virar de cabeça para baixo, pior do que quando eu cheguei na igreja. Quando é que veio o juízo e a senhora se voltou para Deus? Então, eu estava dentro da igreja, não saí da igreja, mas como eu estava sem a visão do altar, eu fiquei perdida, né? Então, assim, foi muito rápido, bispo. Em meses, eu perdi tudo financeiramente, comecei a dever mais de 300 mil. Então, vem as doenças, né? Porque você fica sem dormir, preocupada e sem saber, né? Como resolver aquela situação. Cheguei a passar fome, porque eu não tinha como falar para minha família o que estava acontecendo, e nem eu estava entendendo, porque eu estava na igreja, né? E o orgulho também não deixava. Exatamente. E aí, depois de alguns meses, como eu não tinha mais nada, perdi o emprego, fui demitida. E aí foi quando eu comecei a questionar Deus e perguntar o porquê isso, porque eu estava na igreja.
E aí, ouvindo, né, a palavra, ele disse: você não me busca, você buscou coisas e pessoas, você precisa buscar o meu espírito e me obedecer. Enfim, fui com tudo, não só financeiramente, porque o mais importante, coloquei minhas vontades no altar, entreguei tudo na mão de Deus, né? Abri mão de amizades, de lugares, né, de pessoas, de tudo, e comecei a buscar o Espírito Santo, né? Porque eu entendi que não adiantava eu ganhar as coisas. Demorou quantos anos para a senhora entender que o Espírito Santo é tudo? 2 anos sofrendo. 2 anos para entrar na cabeça dela que não adianta ter as coisas se não tiver a bênção das bênçãos, o Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo? Recebi, e aí foi quando eu vi que realmente ocorreu a transformação, a mudança de vida. Aqui, né? Exatamente, de dentro para fora. E, com o tempo, as pessoas começam a observar. A Luciana era assim, mudou, né? Está diferente. A minha família começou a observar, começou a se interessar também pelas coisas da igreja, né? Ouvir, enfim. E aí tudo mudou, né? Do lado de fora, Deus transformou tudo, né? Eu casei, minha vida sempre... Saiu daquele miserê? Com certeza, paguei as dívidas, né, que eu não tinha como, eu estava desempregada, mas Deus deu uma direção, abriu uma porta que me abençoou. Em meses eu paguei a dívida, comprei um apartamento à vista, vivo bem. Hoje, né, Deus... Aquilo ali é um clube, dona Maria? Não, é um condomínio, né, tem mais de 30 itens de lazer. Misericórdia. Toda abençoadinha. Toda abençoada. Mas a água entra onde? Então, quando estava tudo bem, já estava tudo certo, foi quando eu saí da igreja no domingo e passei mal, fui socorrida e fiquei internada porque eu estava com uma perna com trombos em 3 tipos de veias, né? Uma trombose muito forte, não sabia nem o que era trombose. E, de repente, internada, a perna começou a... Já na fé, com o Espírito Santo e tudo. Tudo dando certo. E fiquei internada, os médicos deram diagnóstico de trombose. Eu passei 4 meses na cadeira de roda, inchar, começou a escurecer minha perna, não tinha força, né? Podia colocar uma pedra de gelo que eu não sentia, e sem entender, mas assim, preocupada, porque assim, eu comecei a buscar nos médicos, né? Angiologista, ortopedista, fisioterapeuta, todos os médicos, fui para vários. Aí foi quando eles disseram que eu tinha que conviver com aquilo ali. Isso, ia andar com um anticoagulante, não ia poder fazer viagens longas. E aí eu disse, não aceito. Eu conheço já Deus que transforma, Deus de milagres, então eu vou agir a fé. E aí meu marido vinha para a igreja e levava água. Ele tomava por mim, eu tomava e eu lavava a perna. Eu disse, eu não aceito mais gastar R$1 com essa medicação, ficar nessa dependência. Eu não ia conseguir usar salto, né? Isso para a mulher a gente sente. Curada mesmo? Curada. E aí agi a fé com a água e Deus me curou. E nem os médicos entenderam, porque eu fiz até exames, ele disse que meu organismo tinha predisposição para eu ter a qualquer momento, porque eu estava com risco de embolia pulmonar. Não tenho nada. A última palavra é de quem? De Deus. Não fiz cirurgia, não fiz nada. Curada. O que o teu filho aprontava? Pode pegar aqui na tua mão. Pega aqui o microfone. Fala pro povo. O que o teu Meu filho... Quem era esse menininho com cara de santo hoje aí? Ele era um menino muito rebelde. Era um menino que não me escutava. Muito respondão. Chegou ao ponto até de me agredir, de tirar sangue de mim, porque eu sempre dizia para ele, quando eu dizia assim... Peraí. Te agredir ao ponto de sair sangue? Sim. Demoniado, pode falar. Porque sempre eu dizia para ele, meu filho, não é assim do jeito que você pensa, não. Quando eu dizia assim, filho, vai para a escola, ele dizia, eu não vou para a escola, eu olhava para mim e começava a rir com aquele deboche. Eu dizia, por que você está debochando de mim? E ele ria. Nisso que ele ria, com o deboche dele, eu não gostava. E eu repreendia ele. E ele sempre ia em cima de mim. Falava as coisas, horrores, ele falava para mim. Ao ponto da gente brigar, se agarrar, a gente doer. Esse era meu filho. Aos meus 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, eu... Estou com 17. Com 13 anos de idade, eu me encontrava aqui no estado de Pernambuco ainda. Foi quando a gente tomou uma decisão de viajar lá para o estado de Goiás, numa cidadezinha chamada Mineiro. E lá, bispo, chamada Mineiro. E lá eu encontrei amizades. E essas amizades, além de elas beberem, elas fumarem, elas batiam até na mesma mãe e no mesmo pai. Então você aprendeu com os amigos a agredir a mãe? Sim, senhor. Sim, senhor. Então ali eu fui influenciado. Ali eu também aprendi a bater na minha mãe e a bater no meu pai. Até que um certo tempo eu cheguei até mesmo a puxar uma faca para o meu pai, ameaçar ele, de matar ele. Foi quando eu me dei conta do que eu estava fazendo e soltei a faca. Você está há quantos anos hoje? 17 anos. E como é que você mudou?
Bispo, eu mudei a partir do momento de uma situação que aconteceu. Foi quando eu agredi ela, que saiu até mesmo sangue dela. E eu cheguei a puxar uma faca novamente para o meu pai. Foi quando eu saí de casa e encontrei em direção à ponte, com o pensamento de suicídio, o pensamento de ir me matar. Eu encontrei a minha prima, onde ela trabalhava perto do lado da igreja. Sua prima? Sim, senhor. E ela trabalhava numa quitanda, onde vendia fruta. E foi quando ela falou, olha, vai lá na igreja e meu esposo está lá. Ele vai conversar contigo e ele vai te orientar. E eu falei, se você está mandando, eu vou fazer. Então foi quando eu cheguei lá, eu expliquei toda a situação para o esposo dela, o que tinha acontecido. E ele falou para mim, olha, rapaz, se você quer realmente mudar de vida, você quer de fato e de verdade mudar, você tem que se arrepender. E ele disse para mim que eu precisava me batizar nas águas. E foi o que eu fiz. Uma semana logo depois, eu me batizei nas águas. Peguei firme e no dia 21 de fevereiro, às 4 horas da tarde, eu recebi o Espírito Santo, bispo, em 2000. Ali eu comecei a fazer a pilastra da minha vida espiritual. E foi quando eu peguei ali firme com Deus, me batizei nas águas e recebi o Espírito Santo. Você se batizou sabendo que era batismo? Sim, senhor, não foi um banho, foi um batismo. Ali morreu o velho João e nasceu uma nova criatura. Bispo, eu quero cumprir o ID. Eu quero ir atrás das almas. Cumprir o ID. Esse é o ano do ID, então eu quero cumprir o ID. Bispo, eu me batizei no Espírito Santo no ano de 2023, numa reunião de tarde, numa quarta-feira. E ali, bispo, na hora que o pastor ele falou, receba o Espírito Santo, ali eu tive a certeza do Espírito Santo. É normal a gente ver a mãe lutando pelo filho, né? Aqui não, aqui é o contrário. Você arrancou sangue dela, agora você quer trazer ela aos pés da cruz. Sim, senhor. Sim, senhor. Filha, Deus te abençoe, João. E o nome da mamãe, como é que é? Aceita, porque sabe o que esse menino é para você? Esse menino é o evangelho dizendo para você se converter. O maior sinal de Deus para você é o João. Como é o nome da senhora? Meu nome é Sônia, pastor. Dona Sônia, o que a senhora venceu? Eu venci, bispo, 2 pedras no rins, né? Quem sabe, quem já teve crise de rins, pode confirmar o que é uma dor de rins. Eu só ouvi falar, de que é triste mesmo. É igual ter um filho normal, ainda pior. Pior. Porque é dor de tomar tramal, coquetel na veia e não parar a dor. E você embolar pelo chão de dor, pastor Bispo. Horrível. Horrível. Quem já teve aqui, se tem alguém presente que já teve, pode confirmar isso, que é muita dor. Então, eu procurei o médico, né? E o médico passou vários. Primeiramente, ele quer uma ultrassom, né? Ele pede logo uma ultrassom, aí pediu a ultrassom para ver das vias urinárias, para ver como é. Então, eu fiz a ultrassom e confirmou que eu estava com 2 pedras no rins direito e uma no rins esquerdo. Só que a do direito é que doía mais. E o que aconteceu? Fiquei internada no hospital, aí o médico disse, olha, vamos fazer a cirurgia laser. E essa cirurgia, a senhora não vai preocupar-se, né? Quando a gente, agora, hoje em dia, é maravilhoso, né? Não tem injeção por aqui, é só uma injeçãozinha na veia, não vê mais nada. Então, ele fez a cirurgia laser pelo ureter. Aí, a pedra estava fora do rins. Quando ele fez a cirurgia, aí a gente dopada, né? Vai para o quarto. Quando chegou lá, passou a anestesia, ele falou para mim, no outro dia isso, né? Dona Sônia, eu tenho 2 notícias para falar para a senhora. Aí eu digo, diga. Aí a senhora quer a boa ou a ruim? Sim, eu quero a boa, né? A gente com aquela dor de rins, aí ele disse-me assim, a primeira é que a senhora vai estar de alta, e a segunda é que a gente não conseguiu tirar a pedra. Aí eu, misericórdia, meu Deus, depois dessa dor todinha, já veio aquela dor na minha cabeça, né? Aí eu disse mesmo assim, então, doutor, e o que é que a gente vai fazer agora? Vou passar o processo de quebrar a pedra. Então, a senhora vai para Maria Lucinda, que é um hospital referência aqui em Recife, para quebrar a pedra. E o senhor sabe que o processo de quebrar a pedra, não sei que o senhor não sabe, né? É sério, tem que tomar anestesia, quebrar. E ele, dentro de mim, quando ele me tirou, teve alta, ele botou um catete, que é um JB, tem aqui dizendo, né? Tem aqui dizendo o nome do catete. Então, ele botou esse catete dentro de mim e eu fiquei 7 meses com esse catete, você acredita? É um catete que ele é uma borrachinha que bota no ureter. Mas você não podia dar entrada no INSS porque foi na pandemia e eu passei, depois da pandemia, o outro ano com essa dor no rins. Então, ele botou esse catete e eu fiquei 7 meses com esse catete.
Quando se baixava, doía. Quando se baixava, doía. E esse cateter pode dar infecção urinária, que você, quando vai fazer xixi, começa a doer. É horrível. E o que a senhora fez para mudar isso aí? E aqui ainda está dizendo mais, bispo. Paciente pode fazer hemodiálise, risco de perda do órgão. Risco de perda. Então, eu disse, mas assim, peraí, eu sou de Deus, eu vou ter que agir essa minha fé, né? E tudo que eu vou resolver lá em casa, eu digo assim, ó, dê licença aqui, vou no meu quarto. Então, eu fui para o meu quarto, aí exatamente estava essa água lá, né? Eu disse, mas meu Deus, tem que agir a fé. Vários meses com essa dor, sentindo dor. Aí eu peguei, comecei a fazer o tratamento da água. Comecei a beber a água, aí tudo bem. Não fiz mais exame nem nada. Não fiz exame, coisa nenhuma. Aí peguei e fiquei esperando. Daqui a pouco, bispo, outra dor daquela, de embolar pelo chão. Aí eu disse, fui no meu médico, eu trabalho com médico, aí ele fez, deita ali para a senhora, vai tomar água para encher a bexiga, para fazer de novo a via urinária. Quando chegou lá, isso depois de vários meses, né? Aí quando chegou lá, ele pegou e falou assim para mim, dona Sônia, todas as suas pedras sumiu. Eu não tenho explicação. Nem tem rim, nem tem pedra no rins direito, nem no rins esquerdo. Todas as suas pedras sumiu. Aí eu digo, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque foi o tratamento, e eu creio. E a dor sumiu, bispo. Até hoje, graças a Deus, não tem mais nenhuma dor. Sem cirurgia. Aí ele disse assim, essa dor que a senhora sentiu, dona Sônia, eu acho que é da sua coluna, porque do rins não tem mais nada. Amém, minha gente. Bem forte para Jesus. Eu estou com um testemunho aqui muito forte, tá? Mas muito forte mesmo, de uma senhora que o marido traiu. Senhora jovem, né? Se eu não me engano, eu coloquei o testemunho dela no programa de domingo, né? Esta senhora, a jovem senhora, o marido, além de traí-o, ainda confessou rindo para ela, traí você sim, rindo. Ela estava destruída. Eu quero que você acompanhe. Esse daí é para a senhora, tá? Ó, desculpa ser invasivo aqui. A senhora que está sendo traída, ou o senhor que está sendo traído, este testemunho é para você. Decida buscar a Deus. Decida se entregar para Ele. Porque Ele vai decidir mudar a sua história. Vamos lá. Nessa época aqui, era uma das épocas que eu mais tive abusos constantes. Fui abusada por quem era para me proteger. Aquela pessoa tirou minha inocência, mas eu não sabia o que era, o que estava acontecendo ali. Só que aquilo durou anos. Aqui, eu sofri abuso ainda. E era onde eu arrumava mais confusão na escola. Dava muito trabalho à minha mãe. Aqui eram os porquês. Eu não entendia nada que acontecia. E aqui é onde eu comecei a sair. Comecei a sair para festa, comecei a ficar com pessoas e eu comecei a colocar aquilo nas minhas atitudes, a revolta. Eu não dormia bem, eu cheguei a pesar 38 quilos. Quando eu casei para sair de casa. Eu lembro que minha mãe falou assim, você vai casar para sofrer. E foi o que aconteceu. E naquele casamento foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida. E aí eu engravidei, tive meu filho. Passados uns 2 anos de casado, eu descobri uma traição. E foi onde vieram as confusões, as agressões, a falta de respeito. E ali eu saí daquele casamento, quebrada, muito quebrada, frustrada. Eu falava, eu vou me matar, vou matar o meu filho. Eu lembro que eu dormia com faca embaixo do meu travesseiro, falava, é hoje. E teve um determinado dia que eu estava muito cheia. E eu falei assim, agora eu vou pegar esse fio aqui e vou acabar com a minha vida. Eu fui para um quarto, peguei aquele fio, coloquei, me pendurei, coloquei o meu pescoço naquele fio. Dei 2 voltas. Ali já era.
Só que minha prima, que é obreira, viu pela uma brecha, chegou correndo, me levantou e falou: você não vai agora. Não é agora que você vai. Eu falei: me deixa aí, eu só quero ter paz. Ela: tu vai ter paz no inferno? Então, 24 horas por dia, o meu pensamento era de morte. Eu falava: eu preciso acabar, para acabar com essa dor que está dentro de mim. Que eu não sabia que era a alma. Só que aí, no decorrer do tempo, ela começou a me puxar. Ó, vamos para a igreja. Eu ia, mas o que eu tinha de deixar, eu não deixava. E começou a chegar a época de fogueira santa. Falei: agora é o momento, vou fazer uma fogueira santa, vou reconstruir o meu casamento, meu ex vai voltar para mim. Só que a minha intenção não era dele voltar e a gente viver em paz. A minha intenção era de me vingar dele e mostrar o que ele perdeu. E ali eu subia. Subi uma vez, subi duas, subi três. Com tudo, financeiramente com tudo. Deixava no altar e descia. E eu só tinha uma coisa: desejo de vingança. Só que isso eu não reconhecia. No meu pensamento era que eles fizeram mal a mim, eu tenho que retribuir. Mas aquela mágoa estava ali. Escondida, maquiada, mas ela estava. E aí chegou uma fogueira santa do Val de Jaboque. Antes mesmo de começar o propósito, eu comecei a fazer o jejum de Daniel. E aí, uma madrugada, eu falei para Deus: eu queria que o Senhor me mostrasse o que está em mim que está me atrapalhando. E Ele mostrou aquela mágoa. De manhã, me levantei, procurei a primeira pessoa, pedi perdão. Ele riu. E aí faltava a pessoa que tirou o que uma criança tinha. E eu fui até essa pessoa. Eu abracei aquela pessoa. Eu saí dali em paz. Mas não era uma paz momentânea, não. Era uma paz diferente. E quando chegou a fogueira santa do Val de Jaboque, eu já estava preparada. Eu tinha deixado tudo. Subi no altar com meu voto. Eu lembro que quando eu subi, eu falei assim para Deus: o Senhor sabe o que eu preciso. Eu não pedi nada, nada. Meu envelope estava só com o meu voto. Não tinha nada escrito. Só falei para Ele: o Senhor sabe do que eu preciso. E não tinha ninguém próximo ao altar, mas eu ouvi Ele falar assim: agora é comigo. E chegou numa segunda-feira de manhã, o Bispo Macedo falou no programa: se você quer receber o Espírito Santo agora, vai lá no banheiro. Se ajoelha no vaso, que você vai receber. Eu fui com uma sede que não tinha quem me parasse. Cheguei dentro do banheiro, fechei a porta. Falei: eu estou aqui. O Senhor sabe que eu entreguei tudo. Naquele momento, não foi emoção. Foi só uma certeza que eu estava sendo amada. Pela primeira vez, eu fui amada. Eu conheci o amor de Deus. E aí eu comecei a ir nas caminhadas do amor, ia sozinha, ia com as amigas, e fazer propósitos na terapia, não faltava terapia. Quando eu conheci o aplicativo Quero Te Conhecer, eu falei: não, eu não vou entrar, eu não estou desesperada, não estou subindo pelas paredes. Só que dentro de mim falava assim: é lá. Aí eu entrei. No mesmo dia eu conheci o meu esposo. Eu no Ceará, ele em São Paulo e nós agora juntos em Goiás.
Depois de 4 anos casados, nós estamos esperando um bebê. Eu falo para o Senhor que Deus, Ele não falha. Ele nos surpreende. Porque a gente pensa tão pouco. Às vezes, eu mesmo fico assim, meu Deus, olha o tanto de coisa que o Senhor já fez por mim. Que o Senhor já me deu. Mesmo sem a gente merecer. Mas quando a gente entrega, a resposta é certa. Você viu que ela ficava adiando o que precisava fazer? As pessoas ficam, não só na Igreja Universal, em qualquer igreja, as pessoas ouvem a palavra e ficam adiando, né? Como se o tempo fosse Deus. Não, o tempo é amigo de Deus e pode ser inimigo, não de Deus, da pessoa. O tempo pode te trair. Você pode achar que tem tempo e não tem. Você pode ser traído pelo tempo. Você pode achar que é tempo de descansar e não é. Você pode achar que é tempo de brincar e não é. A palavra diz, há tempo de nascer e de morrer. Há tempo de se alegrar e de se entristecer. Há tempo de plantar e de colher. Às vezes a pessoa acha que é tempo de ficar afastada e ela pode morrer. E ela sabia que ela tinha que entregar a vida dela. Ela ouviu falar, entrega a tua mágoa. Ela veio para a igreja, ela se sentiu melhor, né? A igreja, a presença de Deus está na casa de Deus. A casa de Deus glorifica o Senhor Jesus Cristo. É impossível, é maravilhoso entrar na casa de Deus. Mas incomparável quando Deus entra. Você viu como é que ela ficou quando Deus entrou? E você viu que toda a vida dela floresceu ao lado, né? Toda a vida. A senhora está vendo aí, a senhora que está nesse casamento abusivo, nesse relacionamento abusivo? Ah, eu estou pensando em matar ele. Ah, eu estou pensando em fazer isso. Ô, meu amigo, minha amiga, busca Deus, decida. Essa semana é a semana da decisão. Você vai se entregar para Ele, você vai se apegar com Ele, você vai mudar, você vai fazer o que tem que fazer, você vai determinar a ser dele, você vai honrá-lo dando a sua vida para Ele. E você vai ter uma experiência com o Espírito Santo. Você não aceite esse vazio, essa fraqueza, essa humilhação aí na sua vida. Se você está cansado, você vai para a decisão. Deixa eu dar um pulo agora na nossa turística cidade de Gravatá. Pastor Genilson, como se dará essa quarta-feira, essa semana da decisão aí na cidade de Gravatá, Pastor Genilson? Muito bem, Bispo Dieter. Nessa quarta-feira nós estaremos aqui na cidade de Gravatá, levando as pessoas ao reino dos céus, né? Fazendo com que elas cheguem ao reino de Deus, ensinando o estudo da palavra, porque é a palavra que fortalece o ser humano, é a palavra que dá força para o ser humano. Nós vamos estar na rua 15 de novembro, número 400, às 7 horas da manhã, a primeira reunião do dia. A segunda reunião do dia vai ser às 10 horas. Teremos às 15 horas com o pastor Gaustielli e na principal, às 19 horas, com o pastor Bruno, ali fazendo estudo da palavra, uma visita toda especial do pastor Bruno à cidade de Gravatá. E temos a certeza que o Espírito Santo há de salvar todos aqueles que vão rasgar o coração nessa quarta-feira e que precisa de paz. Bispo Dieter. Maravilha, então. O pastor Edson, já estamos nos aproximando do momento da oração. Você tem mais nomes aí? Sim, senhor bispo. Temos aqui uma ligação da Carla, a Carla lá de Olinda. Ela diz o seguinte: estou passando por dificuldades dentro do meu relacionamento, desânimo, tristeza e angústia, peço ajuda em oração. Temos aqui, bispo, também a participação da Luciana. Luciana, ela é lá de Jatobá e ela diz o seguinte: minha coluna está fora do lugar, sinto fortes dores e tenho tomado medicamentos que têm me feito muito mal. Também através do nosso WhatsApp oficial, bispo, com o pastor Josué, aqui, o Heleno Pedro de Torrões, ele diz que sofre com insônia e crise de ansiedade,
Carol, de Muribeca, o marido virou a cabeça, saiu de casa. Ela disse que tem sido vítima de rituais. O Alberto de Afogados pede oração porque o filho é refém dos vícios das drogas. O Jackson, de Abreu e Lima, está com um casamento destruído e vive em meio a muitas brigas dentro do seu relacionamento. Aqui da Central Bispo seguimos à inteira disposição de todos aqueles que sofrem. Olha, obrigado, pastor Edson, eu já vou orar, mas eu queria dizer para essa amiga, tá? Amiga, primeiro cuida de ti. Você viu a história da Itamar aí. Não adianta, você primeiro precisa se cuidar. Depois tudo ao seu redor vai florescer, mas se você não ficar forte, e como eu fico forte? Fazendo o que ela fez, se resolvendo com Deus. Essa é a semana da decisão. Tá? Não dá tempo. O ser humano, muitas vezes, ele quer dar pressa para tudo. Né? Você vê as pessoas no trânsito, ninguém tem paciência. Mas não dá pressa para a salvação. E você sabe que pressa dá problema em quase tudo, menos para a salvação. Você tem que ter pressa para você se consertar com Deus. Você tem que ter pressa para você se voltar para Deus. Viu, amiga? E aí a sua vida vai ser diferenciada, tá bom? Agora nós vamos fazer uma oração por todos vocês. Coloque a mão sobre a minha, por favor. Está escrito, porque a mim se apegou com amor, ou seja, se entregou. Se apegar com amor é se entregar. O Senhor disse, então eu o livrarei. Eu o colocarei a salvo, porque conheceu o meu nome. Meu Pai, eu não sei quem está me ouvindo pelo rádio, me acompanhando pela televisão, mas eu sei que tem muita gente, até pela central de atendimento, pelos problemas que surgem aí, que aparecem para nós, desesperadores, e muitos problemas amorosos, muitos problemas afetivos. Pessoas, meu Pai, perdidas, que só sabem apanhar, sofrer, perder. Meu Deus, quem nos acompanha agora que está cansado? Cansado de perder, cansado de sofrer. Tem gente que até se mata. Meu Deus, esta criatura que está assistindo, ouvindo este programa, não vai se matar. Ela vai se lançar nas tuas mãos. Faz um voto com Deus agora. Como a Itamara disse, eu decidi. Decidiu perdoar os abusadores, decidiu perdoar aqueles que mais fizeram mal para ela. Alguns riram, debocharam, outros ficaram espantados, mas ela ficou bem, meu amigo. Deus é o Deus que julga retamente. Meu Pai, essa semana, o Senhor vai fazer os seus julgamentos. Aqueles que se entregarem, aqueles que se prepararem, aqueles que viverem a fé, aqueles que quiserem mesmo as promessas de Joel. Derrama a chuva serôdia, a temporã também, para recuperar. A serôdia para frutificar. Abençoe toda essa gente que acompanha esse programa. Em o nome de Jesus opera uma grande salvação. É o que nós determinamos. E todo aquele que creu, diga assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E bebamos dessa água. Deus proverá na vida de quem perseverar. Quem usar a fé nesse lugar, o impossível vai acontecer. Deus proverá. Ô, meu amigo, minha amiga, tome uma atitude que vai mudar a sua história, tá bom? Eu vou ficando por aqui, lembrando que daqui a pouco, aí no coração do Braz, no Templo de Salomão, 18h30, o Bispo Edgar vai estar na prosperidade com Deus, com vocês. 22 horas, a conhecida Vigília da Prosperidade com Deus, com o Bispo Jadson Santos. Se anima. Busca Deus, decida mudar, decida vencer, porque não se preocupe, tá? Não se preocupe com a parte de Deus. Deus é sempre fiel, mas nós é que precisamos ser fiéis
é entregar toda a nossa vida para Ele. E Ele sabe bem o que faz, tá bom? Grande e forte abraço para vocês. Você conhece algum surdo? As reuniões na Catedral de Recife contam com acessibilidade para a comunidade surda. Pessoas que têm perda total ou parcial auditiva, que se comunicam por meio da Libras, a língua de sinais. Todos os domingos, 9h30 da manhã, quarta-feira, 19 horas e sexta-feira, ao meio-dia, para que assim a palavra de Deus alcance a todos. Vim aqui pra decidir, a minha vida tem que mudar. A inteligência me faz refletir que eu nasci pra conquistar. Vou ouvir a voz de Deus, fazer a minha parte, provar a minha fé. Mas uma coisa eu não vou aceitar, que a minha vida continue assim. A revolta no meu peito se acendeu, tuas promessas de vitórias não envelheceram. Meu Deus, eu não saio daqui sem alcançar a resposta do